Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma notícia que é ruim por um lado e boa por outro, né? Qual que é o lado bom da notícia sobre o Fundo de Florestas do governo Lula, o tal do TFFF, né? A notícia boa é que ele fracassou. Que todo mundo está prometendo dinheiro, mas botar dinheiro mesmo, ninguém botou dinheiro, né? A Noruega, por exemplo, anunciou 3 bilhões para o fundo de florestas do governo Lula, mas não botou nem 1 bilhão no final das contas. Outros países também falaram, não, muito legal, muito bacana, não sei o que lá, mas não vou botar dinheiro não, obrigado, deixa passar, né? Agora, a notícia ruim é que esse fundo é uma idiotice, é uma coisa terrível. Porque qual que é a ideia desse fundo? A ideia desse fundo é proibir a exploração de riquezas na Amazônia. É isso que esse fundo faz. E o Lula estava entregando de graça para os europeus proibir a exploração da Amazônia a troco de trocado. 3 bilhões de dólares é trocado nesse caso. A Amazônia tem muito mais riqueza do que 3 bilhões de dólares. Mas muito mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais do que isso. O Lula estava querendo entregar esse negócio de graça para a Europa e nem assim conseguiu fazer funcionar. Então, ou seja, a sorte do Brasil nesse momento é o seguinte, o Lula é um idiota tão grande que até as ideias erradas dele dão errado. Então, assim, uma ideia errada que dá errado é bom, né? Porque pelo menos não aconteceu, né? O TFFF é um fracasso. Vamos entender esse caso aqui, porque o curioso é que se você vê a Rede Globo está comemorando, não, sucesso, parabéns, Lully, você conseguiu, a Noruega anunciou 3 bi, parabéns, Lully, pro TFFF, um sucesso enorme, o TFF vai proteger a floresta, não vai proteger a floresta porra nenhuma, vai impedir a exploração de qualquer riqueza na Amazônia a troco de trocado, porque 3 bilhões é trocado em termos de riqueza da Amazônia. Essa notícia foi sugerida por Jonas Itaicê dropando no Macaiber, o Peter de Sunguinha me deixa molhadinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, cara, a beleza do Brasil é isso, cara. A beleza do Brasil é o seguinte, o Lula é um idiota tão grande, é um incompetente tão grande, que até as ideias erradas dele dão errado, entendeu? Felizmente, porque se essa ideia der certo, a gente já tá fudido, cara. O Lula tava literalmente vendendo o futuro da exploração mineral na Amazônia a troco de trocado. O Lula queria 1 trilhão para o fundo de preservar a Amazônia. 1 trilhão, cara, é merreca em termos de riqueza da Amazônia no futuro. E ele queria só isso para vender a Amazônia para os europeus. Queria que os europeus criassem esse fundo, que é o TFFF. Você, em tese, você investe em preservação da floresta e lucra com essa preservação da floresta. A questão é que os europeus já estão 3 passos à frente da gente. Eu já falei para vocês, esse papo de mercado de carbono é uma lorota. Todo mundo já sacou que esse papo de preservação, que sequestrar carbono da atmosfera, isso é lorota. Isso não funciona, é mentira, enganação. E o pessoal ficou cabreiro, né? Tá aqui, ó. Noruega anunciou 3 bilhões, olha, 3 bilhões para o fundo das florestas do Lula e coisa e tal. E o valor deverá ser pago em 10 anos, ou seja, eles prometeram pagar. Mas tá assim com todo mundo aqui, ó. O Brasil arrecada mais de 5,5 bilhões de reais. Então repara uma coisa importante aqui, tá? Aqui é dólares, 300 bi de dólares. Aqui é 5,5 bi de reais. O que dá 5,5 bi de reais? Menos de 1 bi de dólar, né? Então, ou seja, a Noruega não botou nem 1 bi de dólar no final das contas. E pouquíssimos países contribuíram com sei lá quantos milhões, eu não sei o que lá, mas para tentar dar um agrado, né? Porque para esses países também isso daí é merreca tudo, né? Vocês sabem que a Noruega tem o maior fundo de investimento do mundo, né? Por conta do petróleo deles lá, eles têm muito petróleo no Mar Negro. Chega a ser curioso isso, né? E, curiosamente, a Noruega tem muito interesse que o Brasil não explore o petróleo na margem equatorial, que não explore o petróleo na Amazônia. Olha o problema que eu estou falando para vocês. Essa ideia desse fundo, desses ambientalistas, é uma cambada de russo e de norueguês também, querendo que o Brasil não explore as riquezas da Amazônia. É uma idiotice. Jamais o Brasil deveria aceitar esse tipo de tutela. Isso sim é soberania. Isso aqui é o Lula vendendo a soberania nossa para a Noruega, para o pessoal lá da Europa, a troco de migalhas, a troco de nada, né? Felizmente, deu errado, porque o Fundo das Florestas sofre para conseguir investidores aqui, ó.
O fundo da COP30 não terá Alemanha, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos na COP, ou seja, esse TFFF, que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, é uma das principais iniciativas do governo Lula, que a gente vai falar aqui não é nenhuma grande novidade, tá? Na verdade, isso daqui é o novo nome do Fundo Amazônia. Lembra do Fundo Amazônia, que já existe, ó? O Lula está fazendo a mesma coisa que fez com o Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso, transformou o Bolsa Escola em Bolsa Família e diz que é dele o programa. Não, não é dele. O Bolsa Família é o Bolsa Escola que já existia do Fernando Henrique Cardoso, né? Não mudou nada, né? Depois o Bolsonaro transformou em Auxílio Brasil, aí o Lula voltou para ser Bolsa Família, mas é a mesma coisa, o mesmo programa, né? E aqui é a mesma coisa, o Fundo Amazônia também já existia antes, agora virou TFFF, Fundo Florestas Tropicais para Sempre, não sei o que lá, né? O Brasil aportou 1 bilhão de... Aqui, é o Brasil que aportou 1 bilhão de dólares. Então, ou seja, se o Brasil aportou 1 bilhão de dólares e, e o total que arrecadou foi 5,5 bilhões de reais, então só foi o Brasil que botou o dinheiro mesmo. Ninguém mais botou porra nenhuma, porque, porra, para ver, né? 1 bilhão de dólares é 5,5 bilhões de reais. É a mesma coisa. Foi tudo que foi. Então o Brasil não arrecadou nada, o Brasil bancou. O Brasil botou o dinheiro nesse fundo a troco de bolota, a troco de nada, porque nenhum país está querendo cair nessa parada. Por quê? Qual que é a ideia do TFFF? O mote do Lula é: a gente não quer doação, a gente quer investimento. Por quê? Porque a gente vai fazer um mercado de carbono. Então, quando você mantém a floresta... Aqui, ó, isso aqui, ó, o Lula falando aqui, ó, Lula no lançamento do TFFF: as florestas valem mais de pé do que derrubadas. E eu concordo que as florestas são muito importantes. Eu não estou advogando para derrubar a porra toda e fazer um grande estacionamento na Amazônia. Não é isso. O meu ponto é: existe possibilidade de você explorar as riquezas da Amazônia de forma moderada. Você vai prejudicar algumas áreas? Vai prejudicar algumas áreas. Mas você vai manter o grosso da floresta. Há um limite razoável que permite que você explore a Amazônia, explore as riquezas que tem lá, sem destruir a floresta inteira. O caso clássico, a ferrovia Ferrogrão, ou a BR-319, são coisas que poderiam ser feitas. Elas vão destruir a floresta? Vamos destruir, mas é uma linhazinha fina, que vai ter um monte de benefícios, vai ter ligação de Manaus de carro com o resto do Brasil, vai ter exportação de grãos mais barato através dos portos da Amazônia, vai enriquecer as pessoas do Amazonas, do Pará, por conta dessa exportação de grãos através dos terminais ali. E, beleza, vai sacrificar alguma coisa da floresta? Vai sacrificar alguma coisa da floresta, mas, de novo, não é destruir a floresta completamente, né? É você ter um meio termo nessa história. Da mesma forma, existem um monte de riquezas na Amazônia, um monte de coisas que certamente podem ser exploradas, de novo, não estou dizendo para derrubar a floresta inteira, estou dizendo para explorar essas coisas com todo o controle disponível, com toda a tecnologia possível para minimizar o impacto na floresta. Mas do jeito que eles estão querendo aqui, qual que é a proposta aqui? A proposta é que os estrangeiros botam dinheiro, o dinheiro vai pegar aquela área da Amazônia e aquela área vai ficar intocável, aquela área não pode ser mexida mais. Entendeu? E estão vendendo isso por troco de pão, meu amigo. 1 trilhão de dólares, que seria o máximo que o Lula falou desse fundo. Ele fala aqui em algum momento que é 1 trilhão que ele esperava, 1 trilhão e não sei de dólares. É troco de pão, meu amigo. É troco de pão por baixo das riquezas que tem lá na Amazônia. O Brasil estaria abrindo mão dessas riquezas por conta de um trocado, um dinheiro pouco. Felizmente deu errado, né? Felizmente ninguém está entrando nessa história, porque, assim, as florestas valem muito. Mas você impedir qualquer exploração da Amazônia, não, isso não vale a pena. Isso não vale a pena de maneira alguma. Não vale tanto quanto a floresta de pé. A floresta de pé tem valor? Tem valor, é lógico. Ninguém tá falando para asfaltar a porra toda e acabar com a floresta. Se bem que de vez em quando dá vontade de fazer isso, tá? Porque meio que a Europa fez essa porra toda, agora fica cheio de putaria. Ai, que o Brasil não pode cortar as florestas, porque agora... Né, a Europa cortou as florestas dela toda, porra. Que negócio é esse de vir dar lição de moral pra gente? Dá vontade mesmo de cortar as árvores todas e fazer um grande estacionamento lá. Mas não estou propondo isso, não estou dizendo isso. Estou dizendo explorar de forma adequada, de forma consciente aquilo ali. Tem um monte de riqueza. O caso da margem equatorial é só um desses casos, né? Tem petróleo pra caramba na margem equatorial. A quem interessa que o Brasil não explore o petróleo na margem equatorial? Os grandes produtores de petróleo. Por exemplo, a Rússia. A Rússia certamente age nesses institutos ambientais todos no mundo, a gente sabe disso.
E também a Noruega. Olha que curioso, a Noruega que prometeu 3 bi aqui para parar o desenvolvimento na Amazônia completamente, seria uma das principais beneficiadas do Brasil não explorar a margem equatorial de petróleo. Olha que coisa curiosa, não é mesmo? Não é como é que as coisas todas se encaixam no final das contas, né? Então é o que eu estou falando para vocês aqui, ó. E felizmente, mais uma vez, é uma ideia de jirico. Tanto o Fundo Amazônia quanto o TFFF são ideias de jirico, no final das contas. O Brasil faz muito bem, como fez com o Bolsonaro, de mandar a Noruega enfiar o dinheiro no cu da porra do rei da Noruega. Por quê? Porque querer dar trocado pra gente, pra impedir o desenvolvimento da Amazônia, é uma filha da putagem. Enfia a porra do dinheiro no cu. Né, esse dinheiro não vale nada. Tem muito mais de riqueza na Amazônia do que esse dinheirinho de merda que está entrando aqui. Agora, por que o pessoal não investiu? Porque, olha só a opinião da Folha de São Paulo. Florestas ficam por último, recebem pouco, afirmam críticos do fundo de Lula. O fundo do Lula era para fazer história de mercado de carbono, né? Aquela ideia idiota, a ideia de jirico, de que você manter a floresta vai acabar sequestrando carbono da atmosfera e com isso não vai salvar a mudança climática e não sei o que lá. Já falei para vocês que é idiotice esse negócio, não existe mercado de externalidade é infinita, não há escassez de externalidade, se não há escassez, não há mercado. Então, mercado de carbono é uma idiotice, não vai resolver nada. Mas a ideia deles era essa, fazer esse mercado de carbono, o pessoal ia investir e prometiam ganhos enormes, cara. Ganho que eu vou te falar um negócio, bicho. Se me oferecesse esse ganho aqui, eu recusava porque eu achava que isso daí é lixo, né? É golpe. Sabe aquele pessoal que oferece para você? Não, investe comigo aqui, vou dar 20% ao mês de lucro para você. É golpe, porra, é golpe. Ninguém investe essa porra, né? Essa quantidade de dinheiro aqui, o pessoal falou, não tem lógica nenhuma isso daqui, né? E no final das contas, o TFFF, o pessoal está reclamando aqui que a previsão toda era pagar os investidores, e não o que ia para a floresta mesmo era o mínimo, não ia ter investimento nenhum na floresta, não ia ter nada nas florestas e coisa e tal. Ou seja, aqui, ó, ainda ia ter... eles reclamam pra caramba aquele negócio de ajuda aos indígenas e coisa e tal. Isso aqui eu não vejo problema nenhum, os indígenas são donos, no meu entendimento, de boa parte da floresta mesmo. Se você usa, delimita e defende uma área, ela é sua, então os indígenas são donos disso daqui. Eu acho que, na verdade, mais uma vez, o que eles estão fazendo com os indígenas é uma sacanagem, estão vendendo barato. Essa terra dos indígenas vale muito mais do que esse trocado que o Lula está vendendo esse TFFF lá para o exterior, né? E, de novo, mesmo isso que o pessoal está falando, não porque estão colocando, estão prometendo, mas botar dinheiro mesmo ninguém está botando. Tá só o Brasil que botou dinheiro por enquanto. 5 bilhões de reais que foram colocados aqui, basicamente pelo Brasil, 1 bilhão de dólares do Brasil. Um monte de países estava pensando e não vai colocar. Aqui, ó, a Noruega falou que vai colocar 3 bilhões em algum momento do futuro, dos próximos 10 anos. Dinheiro mesmo não viu. Portugal botou 1 milhão, um trocadinho ali para botar uma pitadinha de sal, né? Indonésia falou que vai botar 1 bilhão, também não falou quando é que vai ser o prazo. A França, 500 milhões, conforme determinadas circunstâncias. Todo mundo achou lindo o projeto do Lula, mas ninguém quer botar dinheiro. Por quê? Porque todo mundo sabe que isso não tem como dar certo, cara. Não tem nenhuma alternativa nisso daqui. É um fracasso completo esse fundo de floresta. Mas, felizmente, é um fracasso completo. Vocês entenderam o problema disso daqui? O problema disso daqui é que esse fundo idiota iria piorar a exploração dos recursos na Amazônia, iria dificultar que o Brasil explore as riquezas da Amazônia a troco de trocado. 1 trilhão de dólares, nesse momento, é trocado perto das riquezas da Amazônia. Mas esse pessoal aqui quer, né? E, de novo, não era nenhuma novidade. Tá? O Fundo Amazônia já existe já há um tempão aqui. Ai, Fundo Amazônia tem recorde de 1 bi de reais e coisa e tal. É a mesma lorota. Felizmente não deu certo lá atrás. O Bolsonaro chutou esse fundo completamente, fez muito bem também. E aqui, ó, aqui tem uma reportagem da Brasil Paralelo também falando sobre como esse fundo da Amazônia é uma embromação danada justamente de esquerdista, principalmente Rousseff, querendo proibir que o Brasil explore as riquezas da Amazônia. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.